a oportunidade de estar aqui para ouvirmos a palavra do Senhor. É uma bênção para cada um de nós, devemos agradecer muito ao Senhor. Muitos que ter essa oportunidade não têm. Vamos projetar ali no versículo, e eu vou pedir ao Cláudio para ele fazer favor e depois ler o versículo de 3:16 de Colossenses, faz favor. E vamos ficar até quem puder para. É a palavra de Deus, ao mesmo tempo de meditar, o Cláudio vai ler, só por uma questão de alguém participar para estar no chat, está bem? Então. A palavra de Cristo habita em vós, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então vamos cantar, vamos assim principiar que Paulo escreveu aos Colossenses. Paulo era um homem, eu creio que foi no meu coração que ele era um homem bastante muito alegre. Lembrando só que ele estava preso, ele dizia aos crentes de Filipos: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo regozijai. Era um preso que estava preso. E realmente nós, eu creio que ele, escrevendo aos Colossenses, escreveu não só a eles, como aos Efésios, e não digo outra vez, mas então vamos cantar Ele me fez feliz, porque o Senhor realmente nos faz, os crentes estilos, nós já partimos daqui temos um lugar preparado no nosso nome de Jesus, foi preparado, foi a nossa para nos preparar esse lugar, eu tenho preparado. Ele me fez feliz. Fraqueza, da nossa indignidade de vir à tua presença, tu nos fazes dignos através de Cristo. Obrigado, Senhor. Nós te pedimos a tua bênção para o mundo, que ajuntes todos aqueles que vão participar, todos os ouvintes e todos que realmente todos nós estejamos com ouvidos para escutarmos e olhos para vermos, para que realmente possamos tirar as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, e nós para isso pedimos o teu perdão e a tua ajuda. Abençoa a cada um de nós e obrigado por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Há uns 50 anos, talvez 50 e poucos anos, cantávamos um coro muito bonito, que é que estamos a deixar ficar as coisas. Muitas das vezes que nós cantávamos e com alegria naqueles tempos, e agora cantamos, e outros apareceram, mas não podemos esquecer os antigos realmente. Então há um coro que nos fala, estamos a falar em missões, e há um coro que nos fala realmente, quando nós começamos a cantar, com certeza os irmãos vão todos atrás, não é? Cristãos por todo o mundo idem. É um coro muito antigo e nós precisamos de falar às pessoas. As pessoas vivem tristes, vivem aflitas, porque não compreendem o grande amor de Deus. E Deus nos escolheu a nós para transmitirmos esta verdade aos homens. E então, Deus nos fez seus colaboradores e nós teremos que falar sempre àqueles que sabemos que muitas vezes os corações estão fechados. Há muita coisa, Satanás está a enganar o mundo todo. Mas nós
temos Cristo na nossa vida e nós vamos falando. Então, cristãos por todo o mundo, está bem? Vamos lá, quando já estava muito mais aflito, ele disse ao Senhor, tu prometestes, e muitas das vezes o Senhor promete a vinda gloriosa dele, e muitas das vezes nós esquecemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que tem um lugar preparado e tudo preparado. E então passou um outro senhor com um helicóptero, naquela altura lançou-lhe a corda e solta, não é? E então o Senhor prometeu que mandava o Senhor Jesus para nos salvar a cada um de nós. Então vamos abrir todo o coro que nós cantamos, estamos a falar em missões, e então o Senhor escolhemos a cada um de nós e vamos então, tua voz escuta com calma. Desde a cena, conseguimos
Deus. Senhor, abençoe a tua palavra, pastor, por favor. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Tudo bem convosco? Que bom. Nós vamos terminar o capítulo 20 de Atos. Os irmãos devem lembrar a última mensagem no livro de Atos. Foi o Ricardo que pregou e ele parou no versículo 31 do capítulo 20. É o capítulo da despedida. Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso. E por falar em despedida, e aqui há muita emoção nesse texto, e aí eu lembrei, como os irmãos sabem, eu gosto muito de música. Tem primeiro uma que diz que é a canção da despedida, mas eu vou ver depois essa. Mas tem uma que diz assim: quem parte leva saudades de alguém e fica chorando de dor. E a canção da despedida foi uma canção durante muitos anos proibida no Brasil, escrita por um paraibano chamado Geraldo Azevedo. Foi gravado a primeira vez por uma mulher chamada Elba Ramalho. Ele diz assim: já vou embora, que a hora é de voltar. Amor, não chora, se eu volto é para ficar. Sabe, há um momento na vida da gente em que nós vamos ter que enfrentar a despedida. Há um momento na vida da gente em que nós vamos ter que enfrentar a separação. Há um momento na vida da gente em que nós vamos ter que enfrentar a partida de alguém. E eu lembro que alguns anos atrás eu escrevi um poema que eu não sei onde está, que eu chamei de Partida. E eu dizia que toda partida parte a gente, porque ela fala da ida do outro, e a dor fica com quem aqui fica. E toda partida, ela é sofrida. E é isso que esse texto nos diz. Paulo está terminando o ministério dele na cidade de Éfeso, e aí ele primeiro diz que ele tinha consciência do seu procedimento. Nós vemos lá no versículo 17 em diante, eu não vou copiar a mensagem do Ricardo, né? Depois ele teve a consciência que o aguardava aquilo enquanto o ministério e a vida. E depois ele tem consciência da sua missão cumprida, e ele diz: a missão está cumprida, eu tenho que ir embora. Ele tinha consciência dos problemas, de que não há problemas a serem vencidos, e a consciência de gratidão. E agora, nesses versículos, do 32 em diante, nós vamos ver a continuidade. Diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Paulo era fazedor de tendas. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então,
grande pranto entre todos. E abraçando afetuosamente a Paulo, beijava, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. A despedida. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra. E esse é o desafio que nós temos de lê-lo, permitir que o Espírito Santo ele fale aos nossos corações, que ele nos ilumine, de interpretá-lo e de aplicar às nossas vidas. Por isso te pedimos nessa manhã que tu nos desafies a olhar para o texto, tirando as lições que advêm dele e coloquemos nas nossas vidas e apliquemos para sermos boas testemunhas de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vejam, queridos, o texto é desafiador. Ele lança algumas atitudes, algumas verdades que parece que nós nos esquecemos. A primeira coisa que eu percebo nesse texto, já tendo feito a introdução, falando da canção da despedida, falando de quando nós vamos embora, falando de um poema perdido, que eu não sei por onde anda mais. A primeira coisa que eu percebo nesse texto é que Paulo diz que devemos ser gratos em servir ao próximo. Ou seja, seja grato em abençoar e ser útil ao seu irmão. Esses versículos ele começa encomendando ao Senhor, dizendo a palavra do Senhor. Ele diz que não cobiça ninguém, mas vejam a parte 34. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram. Serviram para quê? Ele diz, para meu sustento, porque estavam comigo. E ele disse, trabalhando para socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Será que nós estamos dispostos a ser felizes? Porque estamos dando, porque estamos entregando àqueles que precisam receber. Sabe por que é mais aventurado dar do que receber? Porque quem dá, tem para dar. Quem recebe, não tem. Então gera alegria quando nós promovemos a alegria do outro. Gera felicidade ao perceber que nós estamos sendo úteis ao outro. Agora, quando eu cheguei, parei o carro ali. Hoje em dia nós estamos ligados todo o tempo com o mundo. E aí eu fui ver o meu telemóvel, tinha uma mensagem no WhatsApp. Alguém dizendo assim, já fiz a minha boa ação do dia hoje. Que eu percebi alguém perdido que não... E eu desci de onde não tinha que descer para poder ajudar essa pessoa. E ao fazê-lo, essa pessoa que mandou a mensagem estava realizada. Note, ela desceu 2 pontos antes da sua paragem para ajudar uma pessoa e depois teve que voltar para o seu caminho. A melhor coisa que nós podemos dar aos outros é a nossa vida, é o nosso tempo. Existe em Portugal um movimento chamado Serve the City. E o Serve the City ele tem uma valia muito grande em Lisboa. Eles têm no Porto, Braga e Coimbra. Em Coimbra, o Serve the City funciona com jantares que são oferecidos a pessoas que estão em dificuldades, a pessoas que vivem na rua.
E o grande idealizador disso chama-se Alfredo Abreu. E num desses jantares eu lembro que o Alfredo disse assim, as pessoas dizem que tempo é dinheiro. Ele disse, nós estamos investindo dinheiro na vida das pessoas, dedicando o nosso tempo para estar sentados à mesa com essas pessoas que moram na rua, para jantar com elas, para ouvir as histórias delas e para servi-las. Nós somos a comunidade do serviço. Nós somos a comunidade da diaconia, daqueles que servem. A pergunta, tu tens servido a tua comunidade, tu tens servido a tua igreja, tu tens abençoado aqueles que não têm, tens te realizado em servir e ser bênção na vida dos outros? Seja feliz em servir, em usar aquilo que você tem para abençoar o seu próximo. Maior alegria é dar do que receber. E Paulo, como não era mentiroso, ele disse que isso são palavras de Jesus. E notem, Jesus deu a sua vida por amor de ti, por amor de mim. Tu estás disposto a seguir o exemplo do teu Senhor? Cuidar das pessoas. A segunda lição que o texto me ensina, vejam, versículo 36, diz o seguinte, versículo pequeno, mas profundo demais. Tendo dito estas coisas, Paulo acabou a mensagem dele. Aí ele acaba a mensagem e faz algo que nós não costumamos mais ver nas nossas igrejas. E é uma coisa que eu admiro quando eu ainda entro, gosto muito de contemplar igrejas, arquitetura, e eu entro muito em igreja católica para ver toda a arquitetura, para ver aquela beleza e tudo. E às vezes eu entro e tem muita gente lá, e eu percebo uma coisa que eles fazem que nós não fazemos mais. Eles estão ajoelhados. Vejam, Paulo diz assim, ajoelhando-se, orou com todos eles. E aqui está a segunda lição. Ore com e por seus irmãos. Ore com, ou seja, tenha pessoas que você chama para orar com elas. Ore com eles na vida da igreja. Mas também ore por eles. Mostre preocupação. Chegue com eles e diga assim, queres que ore por ti? Em que tema? Em que situação da tua vida? Porque quando nós oramos, não existe nada mais gerador de comunhão do que oração. Porque quando eu oro por alguém, eu me juntei a essa pessoa. Mas juntamente com ela eu entro na presença de Deus. Vejam que comunhão bonita. E quando eu oro por alguém que nem sabe que eu estou orando por ele, eu estou levando a presença de Deus e dizendo, Deus, trabalha na vida dele. E há muitos anos atrás o Caio Fábio Filho, que a oração é a maneira mais subversiva que nós temos de tramar contra a vida de alguém. Ele diz, porque a pessoa nem quer, mas nós estamos tramando com Deus a mudança da vida dele.
pedimos as bênçãos de Deus, nós pedimos a conversão dele, ele nem quer, mas Deus começa a agir. Tu tens orado por quem? E tu tens orado com quem? Que às vezes nós deixamos de orar. Às vezes para nós, oração são palavras de solidariedade que nós dizemos ao outro. Ah, meu irmão, eu estou doente, numa aflição. Olha, já que eu não posso fazer nada por você, eu vou orar. Então não faça. Então não é nada. Que nós temos que dizer, olha, eu vou fazer o melhor por você. Eu vou orar. Hoje o Daniel estava todo contente, né, falando que conseguia trazer a esposa, a mãe e tudo, mas na quarta-feira nós oramos por isso. Nós temos a chave que abre todas as portas, a oração. E Paulo ensina. E Lucas aqui diz, não Paulo, mas aqui já é Lucas, dizendo, ore com e por seus irmãos, dobre-se diante da presença de Deus e clame a Deus. A terceira lição, vejam, versículo 37 e 38. Houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo o beijavam. Hoje em dia a gente trocar um beijo com alguém dá uma confusão danada. Entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. É a partida de Paulo, mas a lição que eu aprendo nesse texto é: manifeste seus sentimentos e as suas emoções perante seus irmãos. Porque você não sabe se será a última vez que vai estar com ele. Você não sabe se essa última oportunidade que você tem que dizer, olha, você foi muito importante na minha vida. Você não sabe se será a última vez que você vai ter a oportunidade para dizer, eu te amo. Então não tenha medo de abrir a sua vida, de derramar as suas emoções e os seus sentimentos perante os seus irmãos. Se tiver que chorar, chore, porque a Escritura diz que nós devemos chorar com os que choram, que devemos nos alegrar com os que se alegram. E muitas vezes nós não choramos com os que choram porque eles perderam a coragem de chorar. Nós não nos alegramos com os que se alegram, sinal de que está terminando o primeiro tempo. Nós não nos alegramos com os que se alegram, porque hoje em dia eles têm medo de partilhar a bênção, a alegria que eles estão, porque vão desconfiar que nós vamos ficar com inveja. E às vezes é verdade. Às vezes é verdade. Eu pastoreei em um local onde um determinado irmão fez um empréstimo, reconstruiu uma casa que estava abandonada em pedra. Até hoje eu digo que eu não consegui ver a casa mais bonita que aquela. E aí ele fez um culto, convidou todo mundo para estar todo feliz. E uma outra pessoa pegou, depois conversando comigo, disse, faz tudo isso, mas está todo endividado. Não teve alegria nenhuma em ver que aquele irmão que vivia num local complicado, pequeno, conseguiu a sua casa. Não, o que ele viu foi dificuldade. E na segunda-feira, esse que disse isso começou uma obra na sua casa, porque ninguém podia ter uma casa mais bonita que a dele. Não se alegrou com os que se alegravam.
chorou pela alegria dos outros. E às vezes nós somos assim. Mas é a oportunidade que nós temos de manifestar nosso afeto, nossa gratidão. O que esses irmãos estão mostrando a Paulo é gratidão pelo que ele fez, é amor pelo que ele representou para a comunidade deles. Há 2 sábados atrás nós tivemos um culto de gratidão pelos pastores que trabalharam aqui na região. Nosso pastor estava lá, 94 anos, dedicados aos filhos. Mas quantas vezes nós já chegamos para ele dizer: pastor, muito obrigado pelo seu exemplo, muito obrigado pela sua fidelidade, muito obrigado porque se nós estamos aqui tem muito a ver com o que o Senhor fez na nossa vida. Sabe quando é que nós queremos fazer essas coisas? Quando tem uma caixa de madeira, a pessoa está com os pés juntos e as mãos no peito. Aí se tornam as melhores pessoas do mundo. Ah, como ele era bom. Vai fazer tanta falta. Tudo. Aí o espanhol tem um ditado muito interessante. A gente diz que da Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Mas vem coisa boa assim da Espanha. Por exemplo, esse ditado, que ele diz assim: Deus te livre dos dias dos elogios. Que nesse dia você morreu. Quando todo mundo te elogiou, é que você já não está mais aqui. Nós percebemos que esses irmãos, eles manifestaram todo o afeto deles em vida. Eles souberam ser gratos. Eles choraram porque ia ter a partida e eles estavam dilacerados, partidos. Mas manifestaram. A pergunta que eu me faço é: eu estou triste ou eu me entristeço quando eu vejo alguém que vai partir? Quando eu vejo que alguém que vai partir, eu chego para ele e digo como ele foi importante na minha vida. Nós estamos ficando com uma comunidade essencialmente caminhando para um bom grupo de brasileiros. E gente espalhada no Brasil. Tem gente do norte, tem gente do centro, tem gente do sudeste, né? Tem gente que vem do sul. São vários brasileiros, ou vários Brasis que estão se juntando. Cada um com a sua história de vida, cada um com o seu percurso, mas cada um com as suas dores. Porque quando nós partimos para um local diferente, parte da nossa cultura morre conosco, fica para trás. E aí nós precisamos aprender uma nova cultura, precisamos aprender a amar novas pessoas, tem que fazer novos amigos. A igreja tem que ser esse fator aglutinador, dizer: nós somos um povo só. Aqui não são portugueses nem brasileiros, aqui é o povo de Deus. Aqui não tem angolanos, não tem moçambicanos, aqui existe o povo de Deus. E aqui nós nos edificamos mutuamente, aqui nós choramos juntos e aqui nós oramos uns pelos outros. Quando eu olho para esse texto e a última mensagem que eu preguei na igreja Batista de Coimbra, enquanto pastor daquela igreja, eu preguei nesse texto. Eu disse para eles que eu ia fazer uma mensagem diferente, que não seriam 3 pontos. Então eu preguei 1, 2, 3, 4, 5 tópicos, falando da despedida. Hoje eu estou falando 3 pontos para os irmãos que não são aqueles que
É importante nós dizermos o que sentimos uns pelos outros. E Paulo diz assim, ele disse que ele foi bênção e se doou para os outros. Eu queria que nós nos olhássemos hoje e nos perguntássemos assim: para quem eu estou me doando aqui na igreja? E a quem eu estou servindo aqui na igreja? Será que eu sei aquilo que o meu irmão está precisando? Outro dia, numa volta da mesa, nós tivemos que fazer compras de fraldas. Foram muitas fraldas. E eu sei que elas já acabaram. Então a gente já tem que começar a pensar no que vai fazer de novo. A mais alegria em dar do que receber. Então, ponha como algo maravilhoso servir a Deus, servindo ao seu próximo. Ore com e por seus irmãos. Leia um companheiro de oração. Uma das coisas que eu mais gosto nas minhas viagens para cá é que vem eu e Josinaldo, a gente vem conversando, falando sobre política, falando sobre música, falando sobre livro, tudo. Mas quando nós chegamos ali, quando deixa que viramos para Psoe, ele já diz assim: está na hora de parar, né? Porque quando começo eu, a gente já sabe que aquele é o nosso ponto de oração. Oramos juntos. E oramos um pelo outro. Com o que você tem acreditado? Tem seu encontro de oração? Agora a chuva não está permitindo, mas eu tenho uns companheiros de caminhada. Nós caminhamos uma hora. Estamos conversando, quando terminamos a nossa caminhada, a pergunta é: quem ora hoje? Partilhando a vida, mas colocando a vida na presença de Deus. Reconhecendo aqueles que são importantes na nossa vida. Expressando a nossa gratidão, as nossas emoções, dizendo quanto eles nos marcaram. Eu tenho um homem que me marcou muito, todo mundo sabe, pastor Exaltino. E certa vez eu conversava com alguém e disse: eu gosto muito desse alguém. Disse: Exaltino foi a pessoa mais importante num determinado momento da minha vida. Porque eu fui procurado, eu estava com duas propostas excelentes para mudança de igreja e tudo. E ele disse: Exaltino, eu quero que você ore comigo por isso e tudo. E ele disse: olha, você já ouviu falar da vontade circunstancial de Deus? E a pessoa disse: Marcos, eu nunca tinha ouvido falar daquilo na minha vida. Ele disse: eu também não, estou ouvindo agora. E Exaltino falou: não importa qual igreja, qual local que você vai estar, não importa a circunstância, Deus vai estar lá desde que você esteja no centro da vontade de Deus. Ele disse: até hoje eu sou grato ao Exaltino, como ele me faz falta. Por um momento. Mas ele teve a oportunidade de agradecer. Você já deu um abraço para alguém e disse: obrigado pelo que você é na minha vida? É importante. Paulo chorou com aqueles irmãos. Os irmãos choraram a despedida de Paulo. Porque um dia nós vamos ter que partir. Vamos deixar saudades e vamos levar a saudade de quem fica chorando de dor. Mas apesar da saudade, o Consolador vai trabalhar nas nossas vidas. Ele é o Deus de toda a consolação. E Ele nos consola
para que possamos consolar aqueles que passam por situações semelhantes. Sirva, ore e expresse os seus sentimentos e as suas emoções aos seus irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo desafio que ela lança sobre nós. E agora queremos te pedir em nome de Jesus, despede-nos em paz para os nossos lares, mas também desafiados, como nós ouvimos aqui na escola, não felizes pelo que ouvimos, mas entristecidos porque o nosso pecado foi exposto, no sentido de perceber que não servimos, de que não oramos com o outro e pelo outro, de que não expressamos aquilo que vai no nosso ser. Sejamos desafiados a ser transparentes, porque teu amor, a tua graça, a comunhão e a consolação que são parte deste Deus trino, esteja com esta igreja, com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.